galera do canal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um tema um pouco polêmico, mas por que alguns personagens históricos ficam à margem da história? Por que quando a gente abre o Google às vezes, ou alguma outra plataforma de pesquisa, a gente olha e pensa e aparece assim, os esquecidos da história, conheça a história do fulano de tal que foi esquecido da história e fez parte do processo da independência do Brasil? Por que é peculiar deixar alguns personagens históricos à margem da história, tá? Se nós formos estudar profundamente a história, e vou falar especificamente agora do Brasil, nós vamos encontrar muitos personagens que fizeram parte dos grandes eventos, mas eles não estão nos livros históricos, tá? Eles não estão nos livros didáticos, eles não estão nos livros da faculdade. Eles estão aonde? Eles estão nos documentos que ficam guardados em algum museu, que ficam guardados aonde o Brasil tem seus documentos guardados, mas eles ficam nos documentos guardados. Se eu disser para vocês que a princesa Isabel simplesmente assinou a abolição da escravatura, mas quem movimentou isso foram outras pessoas, o que tu vais me dizer? Professor, estás contestando o livro didático? Lá está dizendo que a princesa Isabel é a grande libertadora dos escravos no Brasil, porque assinou a Lei Áurea. Mas e antes? E o processo abolicionista? Quem redigiu o texto da abolição? Quem proclamou isso diante da Assembleia? Os fatos históricos todos fazem parte de um processo, e é isso que eu estou batendo desde o começo do ano. O processo histórico, ele é fundamental. E dentro do processo histórico nós temos muitos sujeitos históricos, que hoje não são lembrados porque é melhor não lembrar. Por que eu vou dizer que alguém que era negro, meio pobre, que era lá vereador, que fazia parte do povo, redigiu um texto de algo tão importante como a abolição da escravatura, se eu posso dizer que a princesa do Brasil, a salvadora, assinou e decretou? Por que em vez de eu dizer que aquele negro, que aquela negra, que aquele indígena fez parte da história do Brasil, escreveu os documentos importantes, atuou fortemente em relação aos grandes eventos do Brasil, se eu posso dizer que o português, o francês, o holandês, o descendente da família real, foi quem fez tal fato? É muito conveniente esquecer algumas pessoas à margem da história para não dar o braço a torcer que os povos originários ou as pessoas que fazem parte dos povos originários construíram o chão desse Brasil também nos grandes fatos. Quilombo dos Palmares é conhecido porque defendeu o seu quilombo, lutou. E quantos lutaram junto com ele? Quem realmente defendia o quilombo? Junto com ele? Os grandes nomes nunca estão sozinhos, mas os pequenos nomes são os que constroem a história. Quando eu falo para ti que tu és um sujeito histórico, não estou dizendo assim, tá dizendo isso porque é professora de história. Não. Estou dizendo isso porque tu és um sujeito histórico. Todos nós somos um sujeito histórico, que organizamos, que arrumamos, que fazemos o chão da história para que grandes eventos aconteçam. Dependendo do salário, da cor, da religião e da descendência do personagem histórico, ele não entra no livro histórico. Ah, professora, mas daí vai entrar gente demais nesse livro histórico, não vai ter espaço para estudar os grandes eventos? Nós temos que cuidar da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, da Primeira e da Segunda Guerra? Precisamos. Mas tem espaço para todo mundo na história. E também para os que ficam à margem. Os esquecidos da história, eles são os construtores da história. Aqueles nomes que ninguém conhece. Ou que aparece de vez em quando porque algum professor de história, algum curioso, algum cientista decidiu que ia pegar aquele nome e colocar ali com uma foto, com uma biografia e com tudo que ele fez por ti, por mim e por esse país. Os esquecidos da história, que fazem questão de deixar à margem, são os que constroem a história. Devagarinho. Sem muito alarde. A bela história, ela é feita sem muito alarde. Quem fala demais não constrói história. Quem fala demais deixa a história estagnada. Estudar história, fazer história, olhar para a história é o que nós temos de mais valioso hoje no mundo. Ah, professora, mas as outras disciplinas,
Todo mundo se complementa. Nós saberíamos de onde veio a matemática se não soubéssemos da história da matemática? Nós saberíamos por que nós temos que estudar língua portuguesa e matemática como primordial nas escolas brasileiras se não tivéssemos olhado para a Constituição de 1824 do Primeiro Império? Tu saberias por que o Brasil se chama República Federativa do Brasil se a história não tivesse documentado isso? Tu saberias? Não. Todas as disciplinas passam por história. E a história passa por todas as disciplinas. Portanto, os personagens que ficam à margem da história que tu encontras aí no Google, leia sobre eles. Procure aqueles livros que diz assim, esquecidos da história, período da independência. Esquecidos da história, período da república. Esquecidos da história. Para tu não ser um esquecido da história, lembre de quem não está no patamar principal da história. Nem tudo que está nos holofotes é todo o iceberg. Às vezes nós vemos uma pequena ponta e achamos o máximo. Pensa bem, se olhar todo o iceberg, quanta riqueza tu vais encontrar. Por que alguns personagens ficam à margem da história? É mais conveniente. Não fique à margem da história e nem deixe que essas grandes pessoas que construíram a história também fiquem. Até a próxima.